E a mídia corporativa já tem um candidato favorito, que é o Tarcísio de Freitas. Candidato para o qual ninguém faz perguntas. Por exemplo, eu gravei um vídeo dizendo que o projeto do Tarcísio de Freitas era o projeto Davi Herodes. E eu realmente quis dizer isso, Leonardo. Projeto Davi, militarismo. Projeto Herodes, desprezo total a tudo que não seja espelho. Esse é o projeto do Tarcísio de Freitas. Por exemplo, Leonardo, por que o Joaquim de Carvalho não faz um documentário sobre o que aconteceu em outubro de 2022 em Paraisópolis? Ele fez reportagens importantes, mas merece um documentário. Isso tem que ser feito com urgência, Leonardo, porque um cidadão trabalhador foi morto. A Polícia Militar do Estado de São Paulo arquivou em tempo recorde o processo e nem sequer se descobriu de que arma veio o tiro. E, Leonardo, vamos recordar tudo. A tentativa da campanha do Tarcísio de Freitas foi dizer que ele havia sofrido um atentado do crime organizado, porque ele era o único candidato capaz de enfrentar o crime organizado. Você lembra disso? Lembro perfeitamente. Houve um cinegrafista da TV Record ou TVT, houve um cinegrafista que gravou cenas que desmentiam. Ele foi pressionado pela segurança do Tarcísio para apagar as cenas. Ele acabou sendo demitido. Leonardo, o que aconteceu em outubro de 2022 em Paraisópolis? Eu quero saber, você não quer? Claro. Todo mundo deveria querer saber, mas nada, mas como você falou, nada é perguntado ao Tarcísio de Freitas. Né? É isso. Mas eu queria entender melhor. Leonardo, me permita só concluir. Se eu estou dizendo desse paralelo entre o segundo governo Vargas e o terceiro governo, o segundo governo do presidente Vargas, o terceiro governo do presidente Lula, se fizer sentido para que a nossa audiência pense, a nossa relação com o governo Lula precisa mudar, Leonardo. Em que direção? O que nós devemos fazer, então? Então, nós não podemos repetir o erro que foi feito com Getúlio Vargas. Somente depois do suicídio do Getúlio Vargas, uma ala significativa de esquerda e progressista se deu conta do erro que havia cometido ao reforçar as críticas de Carlos Lacerda e Tutti Quanti ao governo Vargas. Isso significa que nós precisamos explicitar o nosso apoio de maneira ainda mais decidida ao governo da Frente Ampla e precisamos pressionar o governo da Frente Ampla desde dentro para que ele se torne cada vez mais um governo de centro-esquerda. Se isso acontecer, não há Tarcísio de Freitas, não há Ronaldo Caiado, não há ninguém que possa derrotar o presidente Lula em 2026. Mas se nós denunciarmos o cerco que ele sofre e destacarmos o que tem sido feito, apesar disso, eu creio que a imagem do governo Lula muda substancialmente. O que é Tarcísio de Freitas? Eu vou propor aqui. E tenho dito isso onde eu posso, em São Paulo, em qualquer lugar. Tarcísio de Freitas significa o projeto de pinochetização do Brasil. É isso, Leonardo. Mas o que é o projeto de pinochetização do Brasil? Recordando para a nossa audiência que o primeiro 11 de setembro traumático do século XX foi o 11 de setembro de 1973, quando os carabineiros, que são equivalentes às polícias militares no Brasil, mas no organograma das forças no Chile, fazem parte das Forças Armadas. Agora, Leonardo, nota bem de página. Você se recorda que o Major Hugo Vitor, quando era líder do governo, apresentou uma proposta de emenda constitucional que federalizava as polícias militares e as tornava parte das Forças Armadas? Lembra disso, Leonardo? Lembro. Leonardo, se tivesse sido aprovado, o golpe tinha sido dado como no Chile. Então, pinochetização foi um projeto... E chegar a isso pela via eleitoral é dramático, né? Já pensou? Por isso, essa é a questão que eu sempre digo, é dramático. Então vamos lá, o que vai ser o projeto de pinochetização? Retirada sistemática do Estado de todas as suas funções sociais. Substituição do Estado pela palavra mágica, que o Paulo Guedes trouxe e que todos repetem, voucherização. Escola pública, para quê? Dá voucher. Saúde pública, para quê? Dá voucher, etc. Supressão ainda mais radical dos direitos do trabalhador. Uberização de todas as relações de trabalho, precarização da vida. A venda sistemática dos ativos da nação, isto é, privatização indiscriminada no modelo da Sabesp. Outro documentário para o Joaquim de Carvalho fazer, Leonardo, que é urgente. A Sabesp. Há contas de água em São Paulo, nas periferias, que aumentou, há contas de água que aumentaram 200%. Você sabe quanto os CEOs da Sabesp privatizaram se deram de aumento? 600%, Leonardo. Pois é, para equiparar com o mercado, né? É possível que sigamos naturalizando esses absurdos. Então você pune a população mais pobre para dar dinheiro para o CEO. Bom, a privatização de todos os ativos. Privatização da Previdência, o que levou o Chile a uma estatística dramática. Houve um momento no Chile que era o país com o maior número de suicídios de pessoas idosas. Leonardo, sabe por que se suicidavam no Chile as pessoas idosas? Porque a aposentadoria que tinha sido privatizada era tão irrisória que eles tinham que escolher entre comer, pagar aluguel ou comprar remédio. Tiravam suas vidas, Leonardo. É dramático. Esse é o projeto de... Não, e se alguém reclamar, né, João? Se alguém reclamar, derrite neles, né? É isso. É isso. Então, justamente, como é que você faz para manter a estrutura, essa estrutura absolutamente draconiana? Só tem uma forma: militarismo. Militarização do cotidiano. Guilherme derrite na veia. Este é o Leonardo, eu estou dizendo isso já tem 6 meses. Este é o projeto. Nós precisamos, se isso fizer sentido para as pessoas, nós precisamos, de maneira mais clara possível, confrontar o Tarcísio de Freitas democraticamente. Eu quero perguntar para o governador o que aconteceu em outubro de 2022 em Paraisópolis. Eu quero uma resposta.
eu realmente creio que nós teremos as eleições mais importantes de toda a história do Brasil, mais importante que a de 2022, porque em 2022 nós tínhamos um alvo muito claro, era a defesa da democracia. Isso uniu a todos, mas ainda assim derrotamos Bolsonaro por menos de 2 pontos percentuais, Leonardo. Vê a enorme capacidade que eles têm de manter o tempo todo o ecossistema de desinformação. Em 2026 tudo será mais difícil, porque nós não enfrentaremos o Bolsonaro. Não haverá, portanto, essa frente ampla natural de defesa da democracia, mas será muito mais arriscado e perigoso, porque o projeto de pinochetização do Brasil acabará de vez com qualquer possibilidade de que um dia venhamos a ser uma nação Brasil, fraterna e solidária. E nós temos que, desde agora, se o que eu propus faz algum sentido, mudar a nossa percepção do governo Lula e precisamos começar, de fato, a fazer as perguntas necessárias. Armínio Fraga, porque nunca lhe ocorreu outras formas de corte de gastos além dos benefícios aos mais vulneráveis? Governador Tarcísio de Freitas, o que aconteceu em Paraisópolis em outubro de 2022? Governador Tarcísio de Freitas, o senhor não acha que o senhor deveria ter sido tornado inelegível ao associar falsamente o candidato Guilherme Boulos ao PCC? As perguntas incômodas só nós faremos, Leonardo. Não podemos nos calar.